Olá, ser divino, seja bem-vindo a mais um vídeo de Quem Comunica Bem Enriquece. Eu me chamo Giza Benchimol, sou especialista em comunicação e sempre trago vídeos aqui para te ajudar a se comunicar melhor, a sua comunicação interna com você, a comunicação com os seus relacionamentos, tanto no trabalho, tanto na vida pessoal, em todas as áreas da sua vida. E hoje, nosso tema de hoje, eu vou convidar vocês e eu vou discutir alguns pontos do filme Em Busca da Felicidade. Alguém já viu esse filme Em Busca da Felicidade? É um filme com Will Smith, que ele conta a história do Chris Gardner, que é uma história verídica. E o mais legal do filme é a gente aprender que às vezes a gente até tem a oportunidade, mas a gente não faz nada com ela. Você se sente assim às vezes? Parece assim que a oportunidade está até na sua frente, mas você não cria coragem, você não tem forças para executá-la, você não tem forças para agir. E nesse filme, Em Busca da Felicidade, eu anotei alguns pontos que é para você que está assistindo também pensar em você. Será que você tem alguma similaridade com esses pontos? No filme, o Chris Gardner, que é o Will Smith, ele conta logo na história, no início do filme, que ele foi abandonado pelo pai. E que esse fato dele ter sido abandonado pelo pai criou dentro dele uma crença de não merecimento, de incapacidade. E ele simplesmente escolheu uma pessoa para casar, para se relacionar, que fazia com que isso se repetisse o tempo inteiro na vida dele. Então a mulher, a esposa, o tempo inteiro exigia dele, ele dizia que ia vender e que ele não conseguia vender, ele sempre voltava com uma caixa. Teve um dia que voltou com 2 caixas do material lá que ele vendia. Então, o fato dele ter sido abandonado pelo pai levou algumas consequências na vida dele. Uma foi a crença de não merecimento e a crença de incapacidade. Então isso já estava dentro dele, mas ele nem sabia que isso estava dentro dele. Só que ao mesmo tempo que isso gerou uma dor muito grande, por outro lado, isso impulsionou. Porque quando a gente tem a nossa história de vida, ela determina muito de como a nossa vida vai acontecer. Se a gente não toma consciência dela, se a gente não toma a nossa vida de volta, quando eu falo tomar, se a gente não olha para aquelas questões que estão ali, como abandono, como o relacionamento ruim com seus pais, se você não olha para aquela dor, não olha para aquela angústia, as outras áreas da sua vida ficam comprometidas. E ficou muito claro nesse filme que o fato dele ter sido abandonado gerou uma crença de incapacidade, de não merecimento. Então, enquanto ele estava ali sendo sustentado pela esposa, estava ótimo, ele sempre dava uma desculpinha, contava uma historinha linda de que ele ia conseguir superar, que ele ia vender, que ele ia pagar, que ele nunca ia. Até que a esposa foi embora, abandonou ele não tinha mais aonde morar, só que ele disse que ele ia ficar com o filho. Ou seja, a história de abandono do pai fez gerar nele, a partir daquele momento, uma responsabilidade. Só de pensar em abandonar o filho, ele ficou louco. E aí ele disse o seguinte, que ela podia ir embora, mas o filho ia ficar com ele. Então, a partir daquele momento, passando todas as necessidades que ele passou com o filho, não importa, ele nunca ia abandonar o filho. Então, muitas das vezes a nossa história de vida, 2 coisas podem acontecer quando os grandes traumas acontecem. Ou você repete o trauma, ou você repele o trauma. Provavelmente a esposa dele deve ter sido também abandonada ou pelo pai ou pela mãe. Porque aí no filme ela decide abandonar antes de ser abandonada. Então, a gente às vezes não tem ideia de tudo isso, mas é assim que funciona no nosso subconsciente. E aí a gente vai agindo na nossa vida, achando que é a gente que está consciente daquilo, mas nem é. São os traumas, são os fortes impactos emocionais, são todas essas relações.
E às vezes não só relações dessa vida, como de vidas de antepassados, se você acreditar nisso. E aí tem outros pontos aqui que eu vou colocar. Tem um momento do filme que é maravilhoso. O filho está jogando basquete e ele vira e fala o seguinte pro filho: o meu pai não conseguia jogar basquete, eu não consigo jogar basquete, provavelmente você também não vai conseguir jogar basquete. Não adianta você treinar que você não vai conseguir jogar basquete. E aí nesse mesmo momento, o filho chuta a bola, não quer mais jogar basquete, e aí ele saca na hora. Ele percebe que ele estava repetindo uma crença do pai, uma crença dele, estava querendo incutir no filho. E automaticamente, porque essa é uma das cenas mais lindas, ele vira assim pro filho, olha dentro do olho do filho e diz assim: nunca, em tempo algum, permita que ninguém fale para você que você não pode realizar um sonho. Se você tem um sonho, você vai atrás dele até o fim. Se você cair 7 vezes, você levanta 8 vezes. Porque você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você é o criador da sua história. Você é o co-criador junto com Deus da sua história. E não vai ser uma crença limitante do seu bisavô, do seu avô ou sua que vai fazer com que você passe essa crença negativa para o seu filho e que ele perpetue essa crença negativa. E foi lindo porque no filme ele percebeu na hora a besteira que ele tinha falado, e aí ele virou pro filho, aí o filho, sabe, se encheu de força, pegou a bola, guardou a bola e levou a bola. Ele não queria mais nem pegar a bola. Então, quantas vezes, pensa aí, quantas vezes você repete as falas do seu pai, da sua mãe, da sua avó, e você repete sem pensar na profundidade, sem pensar que essas experiências são deles, não suas, que você não precisa repetir na sua vida. E esse ponto foi maravilhoso no filme. O outro ponto que eu amei foi pagar o preço. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um sonho, né? E às vezes a gente encontra o nosso propósito, encontra a nossa missão de vida. Mas mesmo que a gente encontre o emprego dos sonhos, ou o trabalho dos sonhos, ou a missão dos sonhos, a gente vai ter trabalho com isso. A gente vai precisar se empenhar, e vai se empenhar duro. E vai ter dia que a gente não vai dormir, vai ter dia que a gente vai se empenhar. Mas como a gente tem um porquê que a gente faz isso muito forte, você vai conseguir, com a sua criatividade, com a sua força de vontade, reinventar, redirecionar, para você conseguir seu objetivo. E é muito legal no filme que tem vários dias que ele não consegue dormir no abrigo. E aí que a mágica começa a acontecer. É trazer um problema e o problema virar uma grande brincadeira. Ele várias vezes com o filho, ele começou a fantasiar, dizer que ele estava numa caverna, que vários dinossauros iam pegar ele, eles estavam dormindo simplesmente no banheiro do trem, do metrô. Então, e eu percebi, sabe, que a virada de chave dele foi nesse dia, que o filho estava cansado, com sono, com fome, e eles estavam deitados no chão sujo do banheiro, porque ali era o único lugar que eles tinham naquele momento. Então, quantas vezes você já passou por situações extremas na sua vida e mesmo assim você não deu a virada de chave, você não conseguiu perceber que aqueles acontecimentos estavam trazendo para a sua vida e de que forma eles poderiam impactar a sua vida, de que forma eles poderiam redirecionar a sua vida. Porque entenda uma coisa, tudo que acontece é para o bem, até o mal que acontece na sua vida é para o bem. Tudo é para mudar a direção. E quando a gente recebe isso, quando a gente entende isso, a vida fica mais leve. E você aceita, mas existe uma grande diferença entre você aceitar a vida como ela é e você
redirecionar e você aceitar e ficar na zona de conforto e não fazer nada. Então, esse ponto foi maravilhoso do filme. O outro é a cena da visão. Ele visualizava a vitória, ele visualizava uma vida melhor, por mais que durante o processo dos 6 meses que ele vai lutando lá no estágio, as coisas vão conduzindo, porque ele tinha um desejo tão grande, a visão do sucesso dentro dele, de uma vida. Ele fez o seguinte: teve um dia que ele viu um cara estacionando uma Ferrari, e aí ele fez a seguinte pergunta do cara que estava saindo: nossa, que Ferrari linda você tem, o que você fez para conseguir isso? Aí ele disse assim: eu trabalho aqui na Bolsa de Valores. E aí ele fez a segunda pergunta: o que eu preciso fazer para também fazer isso? Aí ele disse o seguinte: você precisa ser bom com números e você precisa aprender a receber não e a vender, a querer vender e adivinhar o que as pessoas querem, escutar, ter uma escuta ativa. E aí ele olhou pro cara e falou assim: poxa, é essa a vida que eu quero ter. E aí ele já começou a fechar os olhos e se imaginando. E como alguns estudiosos da física quântica falam que presente, passado e futuro acontecem tudo ao mesmo tempo, quando a gente percebe isso, a gente vê que a gente tem o poder de co-criar. Mas tudo é ação e reação. Você precisa agir e na velocidade certa e no tempo certo para que as coisas aconteçam. E essa visão da vida que ele queria ter, do momento em que ele teve aquele forte impacto emocional de ver o filho, de chorar dentro do banheiro do metrô, ele disse: eu não quero mais essa vida para mim. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer qualquer coisa para mudar a minha vida. Então, é muito legal. E um outro ponto que eu vi no filme foi a seguinte pergunta. O filho virou um dia pro pai e disse o seguinte: pai, será que a minha mãe me abandonou porque ela não gosta de mim? O que eu fiz de errado para isso? Então você percebe que o filho também, se o pai não olha para aquele problema ali naquele momento, o filho vai repetir a mesma crença de não merecimento e de incapacidade. Então, se você está em casa, se você tem o seu pai, a sua mãe, se você é adotado, ou se você tem relacionamentos difíceis com os seus pais, dá uma olhada para esses relacionamentos. Porque no mínimo, o teu pai e a tua mãe te deram a vida. E quando a gente começa a entender isso, que não importa se seu pai era bom, se seu pai não sumiu, se a sua mãe era legal, se a sua mãe não era legal, se a sua mãe fez coisas ruins, não importa. O que importa é que se fez uma vida. E quando se faz vida, se tem amor. E aí a gente começa a ver as coisas diferentes. E quando você muda, tudo muda ao seu redor. Quando você reconhece o seu pai e a sua mãe do jeitinho que eles são e entende que eles fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham, o seu destino começa a ser redirecionado. A sua prosperidade começa a vir. Os seus relacionamentos amorosos começam a vir. Porque você muda o foco. Você não tem mais aquela angústia de se sentir desprezado ou abandonado. Você olha para a situação: ok, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, ok. Eles não tinham consciência. Eles não tinham consciência de toda a dor que eles iam passar para o filho. Porque se eles tivessem um pouquinho de percepção, eles poderiam ter direcionado. Mas eles não tinham. Pode ser que não tenha, pode ser que passe a vida inteira sem ter. Mas está tudo bem. É ruim? É. É difícil? É. Eu nunca disse que ia ser fácil. Mas é possível. É possível você ressignificar essa estrutura familiar. E foi lindo no filme. Chega no final, eu fico até emocionada. Ele é contratado e é muito legal porque na última cena do filme, que o Will Smith está descendo a ladeira, entra o Chris Gardner, né, que é o verdadeiro, né? Então ele depois criou uma corretora para ele, ficou milionário,
criou muita prosperidade na vida dele e hoje ele é palestrante pelo mundo, conta a sua história. Então assim, não existe limite. Todos nós podemos chegar onde a gente quer chegar. Agora a gente precisa agir, a gente precisa pagar o preço. E Deus é tão maravilhoso que ele fala assim, olha, você pode tudo que você quiser, mas você vai ter que descascar ali uns abacaxis para você poder se libertar e usufruir dessa divindade que tem dentro de você. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, que pode ser que alguém esteja passando por essa mesma situação, um relacionamento difícil com pai e mãe, não tem essa autopercepção. E pode ser que essa pessoa assistindo esse vídeo, assistindo depois o filme, possa impactar muito na vida dela. Beijo, ser divino! Tchau, tchau!